É isso aí, galera do Mengão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do Jogo Aberto, analisando essa vitória do Flamengo para cima do Grêmio 2-0. O Flamengo dominou todas as ações do jogo, né? Não vou falar aqui que poderia ter sido mais, na verdade até poderia, né? O Flamengo criou para ser mais, na verdade. O Flamengo criou para fazer mais gols. Bruno Henrique perdeu o gol, teve uma bola que passou na frente dele ali. Eu acho que faltou um pouco de expertise dele, ou a bola ter sido tocada com menos força, mas no final das contas deu tudo certo. O Flamengo venceu o jogo por 2-0. Não tem ironia, viu? Mas eu tô preocupada com o Grêmio. Preocupada com o Grêmio, que de repente vai querer descontar no Inter, tem clássico aí, né? Não na próxima, mas na outra rodada. E a gente vê o Flamengo, um time que deu uma resposta, porque perdeu em casa inesperadamente na Libertadores pro Central Córdoba e ganhou muito bem, Edu Dracena. Foi pra cima, desde os primeiros minutos já fez o placar, até agora é o gol mais rápido da competição deste ano. Renata, e até mesmo os torcedores do Grêmio, né, não tá acreditando também tanto assim na equipe, né? Você vê o estádio vazio, né? Em um jogo tão grande como é Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, né? Mas a gente vê que o Flamengo, a postura, né, dos jogadores, né? Você vê o Luiz Felipe como treinador. Quando ele tira o Gerson, que estava jogando muito bem, né, e o Michael, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Plata. E o time agride mais a equipe do Grêmio, e aí fica um time mais veloz. E aí você vê que os jogadores se entendem, né? E o Arrascaeta, eu vou falar um negócio para você, quando ele quer jogar, quando ele está bem fisicamente, ele desequilibra qualquer jogo e qualquer time que ele esteja. Já fez gol contra o Vitória, agora fez mais 2, é o artilheiro do campeonato junto com o Verratti, do Vasco. Ronaldão, vamos à polêmica. Porque esse lance do Gerson já rodou a internet, já passou em todos os programas de televisão. E a gente precisa chegar numa conclusão. Porque eu tenho visto opiniões distintas. Alguns defendendo que deveria ter sido marcada a penalidade, outros falando que não. E eu quero começar com você. Neste lance específico, você marcaria pênalti? Então, eu marcaria porque o braço não está colado no corpo, né? Geralmente a gente vai aqui, começa a discutir quando a bola pega na perna, pega no braço, o braço está colado, não está um pouco mais avantajado aqui, ela pega, mas é sempre o mesmo jogador. Quando tem um lance desse, que o cara está próximo e essa bola está com o braço aberto, é pênalti. E ele tenta juntar os braços de novo, né, Edu? Edu, você conhece bem ali essa área, né? Já trabalhou nessa região do campo por muito tempo. Você teria marcado esse pênalti? Renata, eu teria marcado esse pênalti, sim. Ele vai antes com a mão para trás, mas depois ele solta. Isso. E aí, quando ele solta, a bola realmente bate no braço dele. Eu marcaria pênalti, né? É duro que em outros jogos vai ter o mesmo lance, a arbitragem vai apitar. Então, para você ver a interpretação de árbitros, né? São totalmente diferentes. Então, acho que assim, o braço está longe do corpo, é pênalti. Agora, se está colado, não. Então, há pouco tempo, Cicinho, tinha uma regra que se batesse numa outra parte do corpo e depois na mão, no braço, isso tiraria a penalidade. Essa regra já acabou, já faz mais de 1 ano e meio. E, então, pega, na verdade, no primeiro momento, eu acho que ela desvia, sim, no corpo do... E ele meio que ele tá assustado, mas ele está com os braços abertos. E aí, Cicinho? Renata, e não é nem só a questão do toque também, né? A questão é que acaba beneficiando o Flamengo, principalmente o Gerson, porque a bola... é o Flamengo? A bola cai do lado dele. Se a bola... Uma força nunca... Toque. Então, isso tira completamente os outros jogadores que possivelmente a bola poderia sobrar. A bola fica única, exclusivamente para ele. Eu daria pênalti sim, porque favoreceu o Flamengo aí. Se tivesse marcado o pênalti, convertido o pênalti, o Grêmio voltaria, entre aspas, para o jogo. O problema é que durante a partida, do início ao fim, o Flamengo foi muito superior, não apenas no placar, mas ele dominou as ações. Em algum momento tinha muita posse de bola, depois o Grêmio recuperou. No final acabou também com mais posse de bola. O Flamengo foi para cima e na casa do adversário, estava confortável por lá, Ronaldo. O Flamengo ele tem por si só, né, essa forma de jogar, de independente do adversário, ir para cima, da forma que eles jogam, com as peças todas já revigoradas e instaladas na equipe do Flamengo. É uma equipe difícil de ser batida. Isso poderia até dar o pênalti, aí saiu o gol, tudo, mas dificilmente seguraria o Flamengo da forma que joga. É cutucar a onça com a vara curta. Poderia ser. Ia ser uns 4-1. O Renato Gaúcho que conhecia o Flamengo de cabo a rabo, que tentava de todas as maneiras ganhar, e aí pega um treinador que a gente não vê um Grêmio competitivo. E eu falei,
a semana passada, o Grêmio é um dos candidatos a cair, viu? Porque esse time do Grêmio aí não vai assustar ninguém, não. E vai jogar com o Mirassol fora de casa a próxima. Pedreira. E o Flamengo recebe o Juventude, que está bem na competição. Vamos falar de Fórmula 1. Eles fingem que paga, a gente finge que joga, não é isso? Histórias que estão no livro que eu tive o prazer de fazer com o Vampeta. Histórias do velho Vamp. Então agora vamos com Felipe Luiz. Nós vamos falar do Flamengo mais no começo, depois vamos falar mais do Grêmio. Vamos lá. Tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo, né? O que eu mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e eu acho interessante. Nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva. Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem. Porém, não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. Tá? E vão viver momentos ruins, e vão vir cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Eugênio Leal, muitos elogios ao Arrasca. O Arrascaeta, indiscutivelmente, no plano técnico, é um jogador muito especial. Esse drible que ele dá no Thiago Volpi mostra isso, né? Eu sempre tenho falado sobre o fato de que, hoje em dia, quando o atacante chega na cara do goleiro, raras vezes eles tentam o drible, o que era muito comum no passado, né? Os grandes atacantes chegavam ali e faziam isso, ó. Toquinho, saiu do goleiro e rolava a bola para o gol. Hoje em dia é muito raro. E o Arrascaeta teve a percepção de que era a melhor opção para aquele lance ali. Uma falha do Edenilson, né? Uma bola tentada, um passe ali tentado pelo Michael. O Edenilson corta, deixa no pé do Arrascaeta, que passa pelo goleiro e faz o gol. No final do jogo, ele recebe a bola na intermediária, com liberdade, sem marcação. Vai em direção ao gol e bate colocadinho no canto, com muita qualidade técnica. O Flamengo é impressionante. O Flamengo não tem feito atuações que encham os olhos da sua torcida. Mas no Brasileiro é o líder. Empatou em casa com o Inter, venceu o Vitória, venceu o Grêmio fora. É o líder. Portanto, ele está jogando abaixo do que pode. E abaixo do que pode, ele lidera o campeonato. Por quê? Porque ele é muito competitivo. Eu acho que esse é o grande barato do futebol, o que tem conseguido fazer até aqui o Felipe Luiz. Se ele não é sempre brilhante com a bola no pé, é um time que não deixa o adversário à vontade nas partidas. Exige sempre ao máximo do time com quem está jogando. E ontem o Grêmio sofreu com isso. Não foi um jogo fácil, apesar do Grêmio viver um momento de muito questionamento interno. O jogo ficou um pouco mais tranquilo para o Flamengo quando ele tira o Edenilson para botar o Amuso. Que ele abre mão de mais um homem de meio campo, embora o Edenilson muitas vezes chegue ali como um meia, mas é um jogador que tem capacidade de recomposição para botar um atacante. E ali, é claro que já no momento mais avançado do jogo, quando o Grêmio buscava o empate, abriu espaço para essa jogada, por exemplo, que o Flamengo consegue fazer a aproximação do Arrascaeta. 2 contra 2, o Grêmio já estava mais aberto e aí mata o jogo já na reta final da partida. Mas o destaque é isso, o Flamengo é o time que mais recupera a bola no Campeonato Brasileiro. E isso está diretamente ligado ao fato dele ser o líder. Sim, com certeza. Essa entrevista, mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz. Muito boa. Ele inicia a entrevista explicando o plano tático para enfrentar o Grêmio, a maneira como ele identificou o posicionamento dos volantes, enfim, como o Grêmio poderia buscar esse meio de campo mais combativo e termina a entrevista falando justamente sobre qual é o modelo Felipe Luiz. E quando o repórter faz a pergunta, ele até fala, a pergunta é muito boa, mas para tomar um cafezinho, né? Porque aí ele falaria muito.
mas ele também passa por arbitragem, a maneira como ele fala da arbitragem de uma forma com muita empatia aos árbitros, mas sem deixar de criticar o sistema, a arbitragem, enfim. Mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz e dá para ver como, de fato, o trabalho está muito alinhado, né? Direção, treinador, jogadores. O Arrascaeta, assim, já há muito tempo, um jogador diferente aqui no Brasil, não fosse as lesões e as questões físicas, poderia entregar muito mais, principalmente nas últimas temporadas, 30 anos, né? Assim, se a gente pega... Desculpe te interromper. Além da qualidade dele em armação de jogadas e tal, me surpreende positivamente, né? Ou me agrada ver a facilidade que o Arrascaeta tem para finalizar. Muito. Aquele jogador que não tem medo do goleiro, que fica calmo na frente do goleiro e com categoria, com calma, faz os gols. Assim, já fez vários. Isso chama atenção também. Desculpa, Mari. Não, imagina, e esse primeiro gol, assim, ele continua a corrida, ele continua atacando, mesmo assim, a bola podendo de fato ser tirada ali, né, para o Edenilson. Ele poderia ter tido sucesso quando ele estica a perna para tentar impedir esse ataque do Flamengo. O Arrascaeta não para um minuto de correr. Então, a gente vê que quando ele está bem fisicamente, é uma intensidade absurda, é de fato um jogador muito diferente, que pensa muito rápido, que entrega muito, que clareia as jogadas e, de fato, define jogos, né? Porque ontem 2 gols dele. Então, um trabalho muito bom. E eu acho que parte disso também, ontem o Felipe Luiz ele foi questionado, mas você termina a partida com o Grêmio finalizando mais do que seu time e a gente sabe como você cobra isso, né? Ele falou assim, são circunstâncias dos jogos. Finalizamos menos, mas aproveitamos as oportunidades e vencemos. E eu prefiro olhar para esse lado. Depois que está 2-0, é natural que o time adversário venha para cima, finalizar mais. Ele falou, eu prefiro olhar para esse lado, prefiro olhar o lado bom. Ele falou, eu sou um cara positivo, então para o jogo de hoje eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. O copo meio cheio. O jeito que essa história foi construída, né? A gente não pode esquecer que o primeiro gol do Arrascaeta é com 3 minutos de jogo. Isso muda o jeito, inclusive, do Grêmio jogar. O Grêmio teve que ir para o jogo. Cada partida tem sua história e o Felipe Luiz tem o mérito de nunca contar uma história que não seja a da partida. Ontem ele não veio dizer que deu espetáculo, porque não deu. O Flamengo tem sido muito mais competente e competitivo do que brilhante. Não tem nenhum demérito nisso. Tem dia que de noite é assim mesmo. Você tem que jogar de acordo com o que a banda toca. Ontem foi uma partida muito competente do Flamengo. Teve a felicidade, não a sorte, porque sorte pode parecer demérito, né? Não é acaso. Teve a felicidade de fazer o gol logo de cara, não é por acaso. O Eugênio falou dos jogadores que não tentam mais driblar o goleiro, não tentam porque não tem a confiança, porque acha que vai perder ângulo. O Arrascaeta não tem esse problema. Ele tinha o perfeito domínio de seus movimentos, e são movimentos muito variados, né? Vem de um jogo contra o Vitória que foi o contrário, que foi o biquinho. Surpreendeu o goleiro com o biquinho. Foi categoria também. Então, olha que repertório. 3 gols em 3 jogos. Né? Que oferta de repertório para os dias em que não dá para dar espetáculo em todas as posições e situações no campo, mas é um time muito, muito concentrado. Isso é difícil. Um time com tantos jogadores, com tantas estrelas, e eles amassam barro. Esses caras amassam barro em jogos como esse, como foi o jogo na Bahia com o Vitória, como foi o jogo contra o Inter, que foi em casa, mas que foi de um desgaste mental do ponto de vista tático, aquele jogo de xadrez. Que o Rogério tirou o Flamengo da zona de conforto, né? E o Flamengo conseguiu jogo até ontem merecer a vitória. Foi o mais difícil, foi o de ontem jogo, até. Para mim, desses 3, o mais difícil foi o de ontem. Você achou? Porque o Grêmio ele conseguiu tirar o Flamengo do padrão do Flamengo. Não foi um jogo que o Flamengo jogou o tempo todo no campo de ataque, como foi contra o Inter, como foi contra o Vitória. Foi um jogo lá e cá o tempo todo. Então não teve aquela, recupera a bola no campo de ataque e fica ali pressionando. Não foi. Foi um jogo de ida e vinda, até com pouco meio de campo, com muita aceleração. O Flamengo conseguiu vencer dentro desse padrão, dessa nova perspectiva, diferente. Importante a vitória do Flamengo também, porque vem de derrota. Por isso, claro. Uma derrota impactante. Em Libertadores, inesperada. Você está respondendo a pergunta aí, ó. Dá uma olhada na pergunta aí embaixo. Deu resposta. Deu resposta num jogo difícil. Ah, mas o Grêmio não está bem. Ontem, o Grêmio lutou muito, brigou muito. Disputou muito o jogo com o Flamengo. Que falta o que o Flamengo tem, né? Um trabalho encaixado que... Faltou ali, por exemplo, o Arrascaeta.
Porque o Flamengo, a gente tem falado sobre isso, é um time que muitas vezes gera situações de gol e não está conseguindo converter. Então tá voltando o Pedro, de lesão e tal, tá o Bruno Henrique quebrando um galho de centroavante, o Juninho. Muitas vezes a bola não entra deles, dos atacantes. O galho sendo quebrado. Aí quem aparece? Bruno Aí Henrique. chega... Não, aí chega o Arrascaeta. O Arrascaeta para fazer os gols que os atacantes não estão conseguindo fazer. Então, são 3 gols em 3 jogos que mostram como é importante você ter um jogador de qualidade técnica para... Opa, Bruno Henrique não está fazendo, o Juninho, quando entra, não está fazendo, o outro, beleza, cai no pé do Arrascaeta, ele vai lá e consegue, ele tem a qualidade técnica. Você vê que não tem nenhuma bomba ali, né? Assim como foi de biquinho o outro gol, o segundo gol ontem foi um chute colocado, ele não bateu com força, ele tirou do goleiro, deu na medida certa para tirar do goleiro, isso é precisão, isso é capacidade técnica. Categoria. Outra altura do jogo é importante também, lá meados do segundo tempo, é o chamado gol para matar o jogo. Para matar o jogo. Você achou que quebra galho com o Bruno Henrique? Tem vários jeitos de quebrar galho. Não, aqui ele falou quebra-galho. Eu falei, que belo quebra-galho. O Bruno Henrique não é um centroavante. Que belo quebra-galho. Bruno Henrique de centroavante. Uma serra elétrica. Você pode quebrar o galho forçando, pode quebrar o galho com aquele serrote. E não tem feito os gols esperados nos últimos jogos. Atenção, vamos a Porto Alegre com Gustavo Berton. Grande Berton. A corneta. É isso aí, galera do Mengão, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Depois de muito tempo, né, o Mengão consegue assumir de novo a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O que muda aí, né? A questão da liderança que muda é só... Como é que fala, mano? O saldo de gols, né? O Flamengo tem um saldo de gols melhor do que o do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo joga contra o Juventude, próximo jogo em casa, né? Juventude venceu 2 de 3 partidas. Vai ser jogo difícil no Maracanã. Não adianta achar que vai ser algo fácil. Esses times menores aí, eles estão dando mais trabalho do que os times grandes, porque os times grandes eles têm que sair, né? Eles têm que ir para cima, não pode ficar só numa retranca, só esperando também. Tem que sair para jogar. O Palmeiras enfrenta o Internacional. Eu prefiro torcer aí, por um empate ou por uma vitória do Inter, né? Eu acho que uma vitória do Inter, o Inter também vai brigar, né? Um empate, os dois perdem 2 pontos, né? Acho que pelo Inter ser favorito, os dois perdendo 2 pontos, ficaria legal. Se o Flamengo ganha, vai a 10, o Palmeiras ficaria com 8. Se der empate, né? Pode ser que o Palmeiras chega lá e vence o Inter também. Mas um empatezinho aí seria legal. Porque de todo jeito, se o Inter ganha, o Inter vai a 8. O Flamengo ficaria com 10 vencendo o Juventude. E se empatar, o Palmeiras fica com 8. O Inter com 6. Quem é melhor ficar com 8? O Inter ou o Palmeiras? Eis a questão, né? Qual dos dois? Eu acho que um empate ou uma vitória do Inter é a mesma boa. Mesma M, né? Ou o empate ou a vitória do Inter. Porque para mim o Inter ainda é mais fraco do que o time do Palmeiras, né? Tem menos recursos. O Palmeiras tem mais recurso aí para ao longo da temporada. O Inter ainda não perdeu na temporada, no ano, mas não vejo como tão favorito assim ao título do Brasileirão. O Atlético Mineiro, que era tido como um postulante ao título também, em 3 jogos o Atlético somou aí que não ganhou, né? Não ganhou, somou 2 pontos em 3 jogos. O Atlético perdeu 1 e empatou 2, empatou em casa contra o Vitória. Então não é lá essas coisas também não, né, gente?